Fala torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. Dessa vez a gente vai analisar um empate em 0 a 0 entre Rio Branco e Portuguesa lá no Espírito Santo. Um jogo sonolento, um jogo feio que não foi dos mais bonitos, isso é óbvio, e não foi um dos melhores jogos da Portuguesa, um dos jogos que escancarou alguns erros dessa equipe. Mais um jogo que a Portuguesa não sofre gols, isso é um ponto positivo, mas um ponto negativo é que é mais um jogo que a Portuguesa não faz gols. Mas enfim, torcedor, a gente vai falar tudo isso e mais um pouco aqui no vídeo agora, fechou? Então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha pra todo mundo, pra geral ver essa análise, geral comentar, debater sobre, enfim, e claro, segue a gente também em todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok e aqui no YouTube, fechou? Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouco do que foi esse jogo, esse empate em 0 a 0 entre Portuguesa e Rio Branco. Eu cheguei até a ver alguns torcedores comentando em alguns grupos que eu estou, da Portuguesa, falando que acabou dormindo no meio do jogo, foi um jogo muito sonolento, um jogo muito parado. De certo modo foi. A Portuguesa começou o jogo muito desligada. Os primeiros 15 minutos ali do primeiro tempo foram de domínio claro da equipe do Rio Branco, que teve inclusive chances cara a cara com o goleiro, que mandaram pra fora. A gente vai até ver as estatísticas daqui a pouco, que as estatísticas vão dizer uma coisa, mas o jogo em si foi um pouco de outra, tá bom? Aí a Portuguesa no primeiro tempo não fez um bom primeiro tempo, melhorou pro segundo tempo no intervalo, voltou um pouco melhor, mas o Cauã ainda não conseguiu acertar a mão nesse time da Portuguesa. Ele manteve praticamente a mesma formação do último jogo, se esperava mais do time como um todo, mas não foi entregue, porque ele vem com uma formação que ele, nesse jogo, a gente vai, vou explicar daqui a pouco, melhor, já vamos direto para as estatísticas, já vamos para nossas estatísticas aqui sem mais delongas, que aí eu já passo para a escalação e a gente já foca nessa formação, mas na minha visão o Cauã ainda não conseguiu acertar o time, e eu não sei, ele até falou que, na própria entrevista coletiva, que pode ser que pinte novidades no time, que ele dê um pouco mais de rodagem, eu não sei se essa é a hora, tá? Eu não sei se essa é a hora para dar rodagem, eu concordo que tem que dar rodagem, mas eu acho que ele tem que entrar com um time titular, porque hoje, se perguntarem pra mim, e acho que se perguntarem pra todo o time, torcedor português, todo mundo que acompanha, que cobre a Portuguesa, vão falar, a Portuguesa não tem um time titular. A Portuguesa não tem uma identidade de um time titular, tá? Mas enfim, vamos aqui para nossas estatísticas, pra gente entender melhor um pouco do que foi essa partida entre Portuguesa 0 e Rio Branco também 0. Bom, estatística normal aqui, posse de bola 54% a 46% para a equipe do Rio Branco, finalizações ficou igual para os dois lados, mas a equipe do Rio Branco não acertou um chute no gol, torcedor, é isso mesmo. E não tá errado isso aí, eles finalizaram 6 vezes, tiveram grandes chances nos primeiros minutos ali de jogo, mas não conseguiram acertar um chute no gol. O goleiro Bruno Bertinato não fez nenhuma defesa nessa partida, nem sequer sujou o uniforme, torcedor. Já a Portuguesa chutou das 6 vezes no gol, 3 no gol e 3 pra fora. E claro, a equipe do Rio Branco chutou 6 bolas pra fora. A equipe do Rio Branco teve 4 escanteios contra 3 da equipe da Portuguesa. E o Fernando Henrique fez 3 defesas contra nenhuma do goleiro Bruno Bertinato. Não à toa, o goleiro Fernando Henrique foi eleito o melhor jogador da partida nesse jogo, torcedor. Fez defesas importantes. A Portuguesa, claro, não criou como se vinha criando nos últimos jogos. Mas o Fernando Henrique fez defesas que poderiam ter sido os gols sobre o Verdes, claro. Mas enfim, vamos passar aqui adiante. Eu falei um pouco da escalação desse time, né? A Portuguesa veio mais uma vez ali com o mesmo time que veio praticamente no último jogo, no Canindé, tá? Mas com alguma mudança, uma única mudança, que é a entrada do Lohan no lugar do Igor Torres, tá bom? Então a Portuguesa veio com no gol o goleiro Bruno Bertinato, na lateral direita Carlos Eduardo, na defesa Gustavo Henrique e Eduardo Bias, na lateral esquerda Matheus Leal. O Carlos Eduardo na direita ainda não convenceu, pra mim ele ainda não estreou com a camisa da Portuguesa. Ele fez uma estreia muito abaixo do que se esperava pra ele, uma estreia muito abaixo, torcedor. E até hoje, esse último jogo não surpreendeu, não. Ele veio pra ser titular, isso é fato, ele veio pra tentar ser titular, mas assim, se me falassem hoje pra um mata-mata, qual seria meu lateral direito titular nessa equipe da Portuguesa, com certeza não seria o Carlos Eduardo, tá? Seria, acho que talvez um Ciência, quem sabe o Thales, dependendo de como ele viesse nos próximos jogos. Mas enfim, Carlos Eduardo ainda segue muito abaixo. A dupla de zaga fez um bom jogo, mas não um dos melhores jogos que essa dupla teve. Gustavo Henrique foi muito bem na partida também. E o Matheus Leal fez aquele básico, feijão com arroz. Não vi ele atrapalhando muito, mas também não prejudicou tanto. Não vi ele atrapalhando, não prejudicou. Não fez coisas muito boas, mas também não prejudicou lá atrás, sabe? Não foi muito pra frente, não foi muito pra trás também.
No meio de campo, aí veio uma grande mudança, mesma escalação do último jogo, com Marcelo Freitas, o Guilherme Portuga e o Tauan no meio de campo. E o trio de ataque, o camisa 9 Lohan, o ponto esquerda Kawari e o camisa 10, começou na ponta direita, o Cristiano. Cara, aqui vem uma das minhas grandes críticas para a escalação do Cauã, tá? O Cristiano, ele é um cara que, assim, ele já tem 38 anos de idade, tá? Eu vou até colocar aqui na minha tela de novo, pra gente bater um papo mais franco. O Cristiano, ele já tem 38 anos de idade. Você colocar ele na ponta, é você queimar o seu jogador. Porque o Cristiano não é aquele ponta veloz, aquele ponta que vai pra cima. Não é. Ele não tem esse pique todo. Não tem esse gás todo. E desde que o Cauã mudou essa formação pra tentar encaixar o Marcelo Freitas e o Cristiano no mesmo time, acabou que o Cristiano acabou ficando apagado na formação. O Cristiano não se encontrou nessa nova formação do Cauã, tá? Nesse novo estilo de jogo que o Cauã tá tentando implementar com o Marcelo Freitas e com o Cristiano. Tá? E, na minha opinião, eu viria com uma formação diferente que eu já vou explicar pra vocês. Mas o Marcelo Freitas também fez um jogo apagado nessa partida. Fez mais um jogo apagado nessa partida. A estreia foi bem, nesse jogo nem tanto. E o Lohan também, ele não tá recebendo as bolas, torcedor. O que tá acontecendo com o Lohan é o seguinte. Ele é um centroavante, ele é aquele cara mais de corpo, mais de porte físico. Ele não é um cara que nem o Heracles, que vai vir buscar jogo toda hora e vai vir tentar ajudar a construir. Não, o Lohan, ele é aquele cara que vai estar ali, vai segurar dois marcadores ali na frente. E se você precisar contar com ele pra fazer 9, pivô, ele vai fazer. Mas a Portuguesa não tá conseguindo fazer isso acontecer, tá? A bola não tá chegando no Lohan pra isso acontecer. E um camisa 9 como ele, precisa que essa bola chegue. E a bola não tá chegando. Então isso é um dos grandes problemas que a equipe da Portuguesa tá passando, torcedor. Enfim, eu já vou explicar depois como que eu viria com a minha formação, tá? Eu, Lucas, talvez tentaria algo novo pra tentar encaixar o Marcelo Freitas e o Cristiano, mas depois eu explico. Antes disso aí, vamos passar aqui na nossa classificação final do grupo da Portuguesa. A Portuguesa com esse empate ficou com 21 pontos e consegue ainda se manter a 7 pontos do quinto colocado, torcedor. Um ponto importante, claro, fora de casa. Claro, a gente queria a vitória, até porque a vitória já daria a Portuguesa como classificada para a próxima fase, mas um ponto fora de casa não é do todo ruim, e até analisando o resultado friamente, o empate fora de casa é um bom resultado, tá? Foi até o que o próprio Cauã de Almeida falou. A Portuguesa não pode comemorar empate, mas o empate não foi ruim. O empate não foi ruim para a equipe da Portuguesa e ele está certo, porque agora a Portuguesa depende apenas dela para se classificar para a próxima fase, torcedor. Então no grupo da Portuguesa a gente tem Portuguesa em primeiro com 21 pontos, Rio Branco em segundo com 17, Maricá em terceiro com 16, Água Santa em quarto com 15 pontos. Em quinto a gente tem o Pouso Alegre com 14, Nova Iguaçu em sexto com os mesmos 14 pontos, Porto Vitória em sétimo com 13 pontos e Boa Vista na lanterna do grupo com 9 pontos, torcedor. Bom, vamos lá que eu tenho algumas coisas para falar antes da gente passar aqueles nossos famosos videozinhos para vocês verem aqui nossas análises que a gente faz ali, táticas da partida. Cara, é o seguinte, o Cauã ele tá tentando montar essa formação, mas nesse estilo de jogo que o Cauã gosta de jogar, que ele tá tentando jogar no 4-3-3, não dá pra... Eu particularmente não vejo como você encaixar o Marcelo Freitas e o Cristiano no mesmo time, tá? Não vejo, eu acredito que isso não tem como acontecer, porque o Cristiano, quando ele joga aberto, quando ele joga um pouco mais à frente ele pode até funcionar. Ele funcionou em alguns jogos. Mas eu sinto que o Cauã tá tentando fazer meio que o que ele fazia com o Rildo. Só que ele tá tentando colocar o Cristiano pra fazer o que o Rildo fazia. Porque o Rildo muitas vezes ele jogava mais na ponta, mas ele às vezes caía pro meio e o Cristiano abria. O Marcelo Freitas não é esse cara muito de abertura. Então se ele quiser jogar nessa formação, ele vai ter que escolher ou entre o Cristiano ou entre o Marcelo Freitas. Lucas, o que eu acho que poderia funcionar, tá? A gente fizesse o quê? Colocasse o Lohan lá na frente, jogasse num 4-4-2. A defesa manteria a mesma ali, mas eu trocaria o lateral direito. E aí Gustavo Henrique e o Biazos na esquerda do Matheus Leal. Aí eu colocaria, acho que talvez o Ciência ou o Thales, dependendo de quem tivesse melhor. Mas no momento, eu acredito que o Ciência seria titular nesse time. E aí eu viria num 4-4-2. Como que eu colocaria esse time? Eu colocaria com o Tauan e talvez ali com o Portuga ou com o Barba. Mas eu acho que tá mais pro Portuga para ter mais essa saída de jogo. E até porque o nosso meio de campo vai estar povoado, então não vai precisar de dois caras
Que o Barba, em teoria, ele é um cara mais mordedor, um cara mais brigador, mas na minha visão ele também não é muito esse cara de primeiro volante. Então talvez ele poderia se encaixar ali como segundo volante. E aí sim, eu jogaria com 2 meias de armação. Eu jogaria com o Cristiano e jogaria com o Marcelo Freitas nesse meio de campo da Portuguesa. E lá na frente eu colocaria o Lohan, aí talvez o Kawari mais solto ali, podendo abrir para um lado, para o outro, e deixaria o Lohan centralizado. E aí o que eu faria, o que poderia acontecer? Nas jogadas que estivessem em uma lateral, o Kawari, que é esse cara que ficaria mais solto, ele cairia para aquele lado, jogando como uma espécie de ponta. E aí o meia que estivesse sobrando ali talvez entraria mais na área, no espaço que sobrasse, torcedor. Mas enfim, uma opinião minha, eu acho que isso poderia dar certo, poderia funcionar, mas tem que treinar. Mas eu acho que o Caô, conhecendo o Caô de Almeida, ele não vai fazer essa mudança. Eu acho que ele vai manter a mesma formação, tentar jogar no 4-3-3. Eu acho que isso é perigoso se ele não entender o ponto de que Marcelo Freitas e Cristiano ainda não começaram a se entender dentro de campo nesse estilo de jogo da Portuguesa, torcedor. Mas enfim, vamos falar aqui um pouco agora, mostrar aqui uns lances pra vocês do que foi essa partida entre Portuguesa e Rio Branco, torcedor. Bom, eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que o Rio Branco começou melhor a partida do que a equipe da Portuguesa, tá? Começou mesmo, nos primeiros 15 minutos só deu o Rio Branco, a Portuguesa sofreu, até o próprio Cauã também falou isso na entrevista. Falou que o time começou o jogo mais desligado, falou que o time não entrou na mesma sintonia que a equipe do Rio Branco. O que acaba por ser algo normal, tendo em vista que o Branco estava jogando em casa, e normalmente quem joga em casa nos 15 primeiros minutos, ali 15, 20 minutos iniciais, faz aquele abafo inicial, né? Com o apoio da torcida, tal, tá começando o jogo, enfim. Isso é algo mais normal que se aconteça, torcedor. Mas enfim, vou mostrar aqui o primeiro lance. Um lance que, assim, mostra um erro defensivo da equipe da Portuguesa, que deixou claramente um jogador livre e sozinho na ponta, na entrada da grande área, torcedor. Um lance que se tornou perigoso e a sorte foi que o atacante adversário finalizou a bola pra fora. Bom, vamos ver esse lance aqui. A bola tá começando com o goleiro do Rio Branco lá no campo de defesa do Fernando Henrique, uma bola lá atrás, aí no lançamento, aqui percebam uma coisa, ó, vou até pausar aqui pra gente conseguir ver melhor. Temos o Matheus Leal saltou aqui e não pegou a bola, o Tauan entrou na cobertura, até aí ok. Mas a gente tem o Tauan e o Biazos, os dois brigando praticamente pela mesma bola. E quando o Tauan fura essa bola, o Biazos não tem tempo de reação para tentar recuperar essa bola. E aí a bola vai acabar pingando, vai encobrir o Biazos e vai sobrar para esse atleta aqui da equipe do Rio Branco. Torcedor, quer ver? Vou soltar o play aqui pra gente conseguir ver o lance por inteiro. O Tauan não conseguiu tirar essa bola, pingou, passou, encobriu o Biazos e aí o jogador do Rio Branco entrou com liberdade. E aqui outro ponto que eu peguei importantíssimo aqui pra gente, eu percebo. A Portuguesa tem uma linha de 3 aqui e o Tauan voltando mais por aqui. Mas reparem uma coisa, tem 3 jogadores do Rio Branco, atacando esse espaço em azul aqui. Esse espaço que tá totalmente livre. Então, assim, se esse cara conseguir chegar aqui no fundo e cruzar pra trás, vai pegar a defesa da Portuguesa totalmente despreparada aqui atrás. Totalmente despreparada. E é isso que vai acontecer, torcedor. Ele vai levar essa bola pro fundo, e aí a bola vai ser tocada pra trás, e aí o jogador vai chegar e entrar sozinho ali dentro da área. A sorte foi que ele finalizou pra fora, torcedor, mas é um erro. Meio de posicionamento defensivo, tá? Um erro de posicionamento defensivo que quase sai um gol com 2 minutos de jogo. Um lance que poderia ter atrapalhado totalmente a estratégia que a Portuguesa tinha para essa partida. E aí aqui eu trouxe mais um lance que foi com 20 minutos ali de jogo, 18 minutos de jogo, que foi um lance de perigo da equipe do Rio Branco. Mais um vacilo defensivo ali, mas eu não coloco nem tanto como vacilo, mas como falta de sorte nesse lance, que foi o lance que o Biazos quase fez um gol contra no jogo. Torcedor, vou soltar aqui o play. A bola veio de um escanteio para a equipe do Rio Branco. A defesa afastou no primeiro momento. A bola sobra com o Rio Branco, que vai tentar trabalhar o jogo aqui de novo pelo lado direito do campo. E aí o cruzamento, Gustavo Henrique desvia, a bola bate no Biazos e a sorte que o Bruno Bertinato tava ali ligado e atento no jogo. Assim, eu considero esse lance como uma defesa do Bruno Bertinato, mas como não foi uma finalização, nas estatísticas acaba que não conta como uma defesa do goleiro Bruno Bertinato, torcedor. Mas esse lance foi mais para mostrar esse desatento que a defesa da Portuguesa teve nesse jogo, tá? E agora a gente vai para um lance que mostra um pouco mais do ataque da Portuguesa. Um ataque que vem sofrendo bastante, é um ataque que deixou de fazer gols. A Portuguesa era vista como um time que, assim, sofria os gols, mas fazia mais do que sofria. E já uns 3 jogos seguidos, ali desde o jogo contra o Nova Iguaçu no Canindé, que o ataque da Portuguesa vem sofrendo bastante.
Vem sofrendo bastante. No jogo contra o Nova Iguaçu, precisamos de um gol contra pra vencer. No último jogo no Carindé, contra o, se eu não me engano, foi o Pouso Alegre. Acho que foi o Pouso Alegre. Porto Vitória, perdão. Contra o Porto Vitória. A Portuguesa precisou de um gol do Tauan, que é um volante para balançar as redes. E no último jogo a Portuguesa não balançou as redes. Então o ataque vem sofrendo bastante. É necessário encontrar novas possibilidades para esse ataque. E eu acredito que isso encalha muito naquilo que eu falei um tempinho para trás no vídeo. Que é o Marcelo Freitas e o Cristiano não conseguindo se entender ali. Porque o Cristiano ele é uma das referências desse time. Isso é fato. O Cristiano é uma das referências desse time. E nesses últimos jogos, que teve essa mudança de formação praticamente, ele tá ficando apagado. Ele deu uma apagada no futebol dele. Mais porque eu acho que ele não tá conseguindo se encontrar nesse esquema de jogo do que por outra coisa. Então acho que aí vai vir muito do Cauã, essa coisa de tentar tirar o melhor dos seus jogadores. Ele vai ter que arranjar um jeito de, sei lá, se ele quer jogar com o Marcelo e com o Cristiano, ele vai ter que tirar um jeito de extrair o melhor dos dois em uma formação, tá? Coisa que ainda não aconteceu. Mas enfim, aí a Portuguesa com 14 minutos de jogo teve uma chance o goleiro Fernando Henrique fez uma baita de uma defesa, uma chance que foi criada de um lateral pelo lado direito da equipe da Portuguesa, que é do campo de ataque da equipe da Portuguesa. Eu vou soltar aqui o lance pra vocês verem. O Lohan recebeu essa bola do lateral. No que ele recebe essa bola do lateral, percebam, tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores fechando esse setor aqui, ó, principalmente esses três daqui, ó, fechando esse setor em que o Lohan se encontra. O Lohan muito bem, estava praticamente sozinho, porque os outros dois companheiros dele que estavam marcados, e enxerga esse espaço aqui livre. Livre. Essa área aqui livre do setor defensivo da equipe do Rio Branco. E aí o Portuga tá para atacar essa área. E aí ele vai conseguir dar essa bola de cabeça para trás ali para a equipe pro Guilherme Portuga, que vai finalizar de primeira, uma finalização parecida com o chute do Tauan, uma finalização bem parecida com o chute do Tauan, que por pouco a bola não entra. O Fernando Henrique fez uma bela defesa, vou colocar aqui de novo, fez uma excelente defesa para salvar a equipe do Rio Branco nesse jogo, torcedor. Perfeito. Essa foi a primeira finalização que a Portuguesa teve, a primeira chance de perigo que a Portuguesa teve no jogo foi essa, tá? Foi essa finalização, e grande parte das chances que a Portuguesa teve, que a Portuguesa criou, foram de finalizações mais de fora da área. Teve essa do Portuga, teve uma do Kawari no primeiro tempo, que na minha visão foram as duas maiores chances que a Portuguesa teve no jogo. A maior chance do jogo foi da equipe do Rio Branco, aquela bola no primeiro tempo, logo no começo do jogo, que o jogador adversário entrou sozinho dentro da área da Portuguesa. Mas enfim, e o outro chute foi o chute do Kawari, tá? Uma jogada do Kawari. Nessa jogada vai ter um ponto importantíssimo, um ponto interessante de se mostrar, que é o posicionamento do Cristiano, que foi uma jogada que teve muito perigo da Portuguesa e que o Cristiano caiu um pouco mais pelo meio. Então quando o Cristiano caiu um pouco mais pelo meio, ele conseguiu gerar um pouco mais de perigo para a equipe da Portuguesa, tá? Gerar um pouco mais de perigo para a equipe do Rio Branco, trazendo mais perigo para a equipe da Portuguesa. Bom, vamos lá, vou soltar aqui o lance, a bola começa lá atrás com o Biazos, ele vai tocar essa bola no meio, e aí, armação normal. A bola chega ali, a bola toca no Cristiano e percebam, o Cristiano ele veio daqui, ele conduziu ele veio entrando e recebeu essa bola pelo meio. Muito esperto, ele consegue ver esse passe aqui tranquilamente pro Kawari, tá? Essa bola tá aqui tranquilamente para ser tocada pro Kawari. Ele vai tocar essa bola pro Kawari, o Kawari vai receber essa bola, e percebam mais uma coisa. Tem 6 jogadores do Rio Branco, 2 linhas de 3 do Rio Branco, voltando para trás, voltando para a defesa, ou seja, correndo em direção ao gol. E o Kawari consegue enxergar essa brecha aqui, ó. Essa brecha, esse espaço que vai ser o espaço necessário para ele o quê? Cortar pro meio e tentar dar um tapa colocado no canto do goleiro Fernando Henrique. E é isso que ele vai fazer, torcedor. Ele vai conseguir dar esse corte, finalizar uma bola difícil, uma bela defesa também do goleiro Fernando Henrique nesse lance, torcedor. E aqui percebam mais uma coisa. Vou até pausar aqui, ó. Voltar um pouco. O Fernando Henrique spamou e percebam como a Portuguesa tinha vantagem no setor de rebote e a Portuguesa não ficou com a segunda bola. A bola acabou sobrando para a equipe do Rio Branco, que conseguiu afastar, e aí a Portuguesa não conseguiu mais gerar perigo nesse lance de ataque, torcedor. Então assim, mais uma chegada que foi uma chegada interessante da equipe da Portuguesa, foi uma das mais perigosas da equipe da Portuguesa, e foi no primeiro tempo também. No primeiro tempo a Portuguesa sofreu bastante, tá? No começo, principalmente no começo, depois o jogo começou a ficar morno, e no segundo tempo a Portuguesa conseguiu controlar bem a partida. Não vejo lance de muito perigo da equipe do Rio Branco. A Portuguesa no segundo tempo teve mais chance de perigo do que a equipe do Rio Branco, na minha visão, torcedor. E agora com isso, no segundo tempo, um dos poucos lances que deu pra gente resgatar aqui de bola ofensiva, tá? Porque o ataque da Portuguesa não tá criando tanto quanto se imaginava e quanto se era esperado. Mas enfim,
Vem de um lançamento de uma falta do Eduardo Biazos. Ele vai lançar essa bola pra frente. E aí que a gente vai acompanhar o lance. Ele lança a bola é disputada, Kawari fica com ela. E aqui um ponto que eu peguei, que eu acho que pode ser um dos fatores principais pra esse ataque da Portuguesa, tá, torcedor? Percebam aqui, o Kawari domina e a Portuguesa tem uma certa vantagem numérica dentro da área, querendo ou não. Tá certo que esses dois jogadores estão chegando, mas se essa bola é rolada aqui rápido, a Portuguesa tem uma vantagem. Tem uma vantagem. E talvez essa demora pra vocês saber o que vai fazer com a bola, propriamente dito. Saber o que vai fazer com a bola pode estar atrapalhando a equipe da Portuguesa. E eu acho que é isso que está acontecendo também, torcedor, com o ataque rubro-verde. Aí ali uma espera mais ali do Kawari com a bola no pé, acabou fazendo com que os dois marcadores voltassem. E aqui percebam, quando ele solta a bola, a linha de defesa do Rio Branco já está totalmente formada. Já está ali, ó, ali atrás, tranquilamente postada. Então ali a Portuguesa só com uma finalização ou trabalhando na bola para conseguir furar esse bloqueio novamente. Então talvez essa demora tenha atrapalhado um pouco, tá atrapalhando um pouco esse ataque da Portuguesa. E aí a bola vai ser finalizada pelo Lohan e o Fernando Henrique mais uma vez fazendo uma excelente defesa, torcedor. Então é isso. Eu acho que assim, a Portuguesa precisa melhorar no seu ataque, precisa, a defesa tá 2 jogos ali sem sofrer gol, ok, mas é aquilo. Precisa dar resultado, tá? Precisa dar resultado. A gente precisa voltar a ter aquele ataque importante. Aquele ataque imponente, querendo dizer, né? Aquele ataque que vai fazer 2, 3, porra, ótimo. Vai tomar 1, 2 gols lá atrás, tá? Mas tem que fazer mais do que toma. E a Portuguesa agora não vem tomando gols, mas também não vem conseguindo fazer muitos gols. E isso acaba deixando uma pulguinha atrás da orelha do torcedor rubro-verde. Mas enfim, eu quero saber de você, torcedor. A Portuguesa volta a campo no próximo sábado contra a equipe do Água Santa, lá no estádio do Canindé. Independente de resultado, independente de tudo que está acontecendo, vá ao Canindé, torcedor. A sua presença é fundamental e é de extrema importância para os jogadores e para a equipe da Portuguesa como um todo, torcedor. E eu quero saber de você. Você acha que a Portuguesa vai se classificar na próxima rodada? Já escreve aí nos comentários, curte o vídeo, deixa o like, segue a gente para não perder nada do mundo rubro-verde. Fechou? Um abraço no coração de vocês e até a próxima análise tática, hein? Fui!